Olá, seja bem-vindo à 14ª parte da nossa série sobre a obra de Kiev, de Thomas Hobbes. Hoje nós damos início exatamente ao capítulo 14. E eu começo os comentários ao capítulo 14 por uma passagem muito importante para a definição de lei de Hobbes, uma passagem que dialoga muito proximamente com o positivismo contemporâneo, importante para a filosofia do direito contemporânea. Nesta passagem, Hobbes considera que o direito, a lei propriamente dita, é uma razão independente de conteúdo. E esse é o traço de Hobbes que o aproxima mais do positivismo jurídico. Em outros vídeos eu já discuti relações de Hobbes com o positivismo jurídico, já tratei de algumas diferenças entre a filosofia de Hobbes e as teorias do direito contemporâneas que se identificam nessa linha do positivismo jurídico, mas nessa passagem o que nós destacaremos é uma aproximação entre Hobbes e o positivismo jurídico contemporâneo. Então vejamos. Hobbes diz que aqueles que não consideram escrupulosamente a força das palavras, às vezes confundem a lei, lex, com um conselho e às vezes com um acordo ou pacto e às vezes também com direito ou ius. Eles confundem a lei com um conselho quando pensam que é o dever do monarca não apenas ouvir aos conselheiros, mas também obedecê-los, como se não houvesse sentido em procurar um conselho a menos que você fosse segui-lo. Isso é muito interessante, inclusive nessa época de pandemia, em que algumas pessoas consideram que o poder político, a autoridade política, deveria se submeter por completo ao poder de cientistas, ao julgamento de médicos, por exemplo, dos profissionais da área da saúde. Então, para Hobbes, é claro que isso seria um absurdo, eu diria até que isso é um absurdo para qualquer pessoa sensata, se me permite a observação. Então, o que Hobbes está dizendo é que a autoridade pode muito bem buscar um conselho técnico, pode muito bem buscar o conselho de quem tem um conhecimento específico, mas isso não significa que ela está obrigada a agir de acordo com esse conselho e não levar em conta outros fatores para tomar a sua decisão. É como quando vamos ao médico, não quer dizer que o médico possa nos ordenar a fazer uma certa dieta, ele pode apenas nos aconselhar no sentido de nos dizer quais são as consequências se nós não fizermos essa dieta. Mas em última análise, a decisão é nossa, porque nós não estamos submetidos à vontade do médico, nós não temos qualquer obrigação de fazer aquilo que ele diz e existem outras razões que entram na nossa deliberação que não são necessariamente razões médicas e nós não temos qualquer motivo para acreditar que razões médicas sejam razões absolutas que devem triunfar quando em conflito com qualquer outro tipo de razão. Então, veja só, o que Hobbes nos diria agora é: os médicos dão conselhos às autoridades. Os médicos não têm a autoridade. Isso deveria ser muito claro para todos nós. Vamos seguir a passagem. A distinção entre conselho e lei deve ser buscada na diferença entre conselho e comando. O conselho é uma instrução ou preceito em que a razão para segui-lo é tirada da própria matéria, mas um comando é uma instrução em que a razão para segui-lo é tirada da vontade do instrutor, quer dizer, da fonte desse comando, né? Pois alguém pode propriamente dizer: isso é o que eu quero, esta é minha ordem, se a vontade equivale a uma razão.
Mas desde que as leis são obedecidas não pelo seu conteúdo, mas por causa da vontade do instrutor, a lei não é conselho, mas comando, e é definida assim: a lei é um comando dessa pessoa, se um homem ou um conselho, cuja instrução é a razão para a obediência. Então aqui nós temos a ideia da lei como uma razão independente de conteúdo para a ação do agente, justamente porque as razões dependentes de conteúdo têm uma conexão direta, guardam uma conexão direta entre a própria ação e aquilo que é uma razão para praticá-la. Por exemplo, se eu preciso me nutrir, se eu tenho uma razão para me nutrir, então eu tenho uma razão para a ação de comer um determinado vegetal que tenha aquele nutriente. Existe aqui uma relação direta de conteúdo. Espera-se da ação uma consequência relativa à minha razão para praticar essa ação. A ação vai, no caso, aumentar, melhorar a minha nutrição, que era justamente o que eu buscava, o que eu visava. Agora, isso não ocorre quando uma ordem é dada. No caso da obediência a uma ordem, o que acontece é que a nossa razão para a obediência está na fonte desse comando. Quer dizer, eu tenho que pensar se a fonte desse comando é alguém ou um grupo de pessoas ou uma instituição que realmente tem autoridade legítima sobre mim. Uma vez que esse fato externo é estabelecido, eu tenho uma razão para acatar o comando e fazer aquilo que é prescrito. Mas isso significa também que dentro de certos limites, eu poderia até ter que obedecer a leis que poderiam ser o oposto daquilo que elas são. Eu tenho que obedecer um determinado comando que poderia ter um conteúdo contraditório e eu ainda teria que obedecê-lo. Eu posso receber uma ordem tanto para ingerir um determinado nutriente, né, como alguém que poderia, minha mãe, por exemplo, se eu fosse uma criança, tendo autoridade sobre mim, poderia me mandar ingerir uma determinada comida, um determinado nutriente. E assim como poderia também me dar a ordem para não comer a mesma comida. Então, nesse caso, o que importa é saber se essa pessoa é ou não é a minha mãe. Por isso, às vezes, a criança responde, né? Você não é minha mãe, você não é meu pai, quando ela está recebendo uma ordem justamente que ela não acredita que ela tenha que cumprir, porque ela não identifica a pessoa que deu a ordem com uma autoridade legítima sobre ela. Então, parece que até a criança já tem uma intuição sobre isso. Ela já sabe identificar que algumas razões são independentes de conteúdo e isso significa que essa razão deriva do fato de quem emitiu uma diretiva para que ela fizesse o que quer que seja. É isso que o Hobbes está enfatizando aqui, e isso se relaciona com o positivismo jurídico, porque o positivismo jurídico é uma doutrina que nos diz que a lei, para ser identificada, seja quanto à sua existência, seja quanto ao seu conteúdo específico, deve ser uma questão de fato. Ou seja, a identificação da existência ou do conteúdo específico de uma lei é uma questão de fato, não é algo que dependa necessariamente de argumentos morais. Se depender de argumentos morais, é porque um fato estabeleceu que um argumento moral deveria ser feito para o reconhecimento de uma lei. Seria o caso do positivismo soft ou positivismo inclusivo, né? Mas esses detalhes não precisam ser discutidos aqui, não precisamos entrar nessas sutilezas da diferenciação entre o positivismo inclusivo e o positivismo exclusivo. Basta dizer que essa versão mais atenuada do positivismo até permite que critérios morais sejam mobilizados
para a identificação de uma norma como juridicamente válida, mas então o uso do critério moral, o recurso ao critério moral, deve ser estabelecido por uma situação de fato, né? Deve haver, por exemplo, uma lei positiva direcionando o magistrado ao uso do argumento moral em certas circunstâncias, ou então um costume, uma convenção social nesse sentido. Em geral, então, nós temos que o positivismo se relaciona a essa ideia da independência do conteúdo, porque o que é primordial é a origem da lei. O Dworkin dizia que era uma questão de pedigree, ele dizia isso de uma forma pejorativa. O Ronald Dworkin, criticando os positivistas, dizia que o positivismo se preocupa em identificar o pedigree da lei para saber se essa lei é válida ou não. Então, aceite isso como uma crítica ou não. O fato é que a independência de conteúdo, constituindo a razão que a lei é para nós, está no centro do positivismo jurídico de uma maneira ou de outra, e isso tem origens aqui marcadamente hobbesianas, como eu estou querendo mostrar a partir dessa importante passagem do capítulo 14. Passando um pouco adiante, o Hobbes cataloga tudo aquilo que ele chama de lei. Ele diz então que nós devemos chamar de leis os preceitos de Deus com respeito aos homens, os preceitos das sociedades com respeito aos seus cidadãos e, em geral, veja que interessante, as instruções de todas as pessoas poderosas com respeito àqueles que não tenham a capacidade de oferecer resistência. Então isso mostra uma concepção de direito também, que me lembra do título até do livro de um filósofo contemporâneo, professor de Cambridge, chamado Matthew Kramer, né? Ele chama o positivismo de lei sem enfeites, no subtítulo do livro dele que defende o positivismo jurídico. Então aqui você vê que o Hobbes também não está dourando a pílula, o Hobbes não tem uma visão edificante da lei. A lei é uma questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se você tem alguém que é forte o bastante para dar um comando de tal maneira que aquele que está submetido não consegue resistir à força dessa pessoa, então você tem uma situação de lei suficientemente caracterizada, né? Eu particularmente tenho simpatias por essas visões mais cruas do direito, porque eu acredito, como Hart, por exemplo, pelo menos em algum momento da sua vida acreditou, que você tem uma visão mais crítica do direito a partir do momento que você não fica dourando aquilo que é a lei, aquilo que é uma norma jurídica, a partir do momento que você tem essa visão do direito mais pautada até pela força do que por qualquer legitimidade moral, por qualquer superioridade na sabedoria ou na vontade daquele que dá a lei, né? Não, ele dá a lei porque ele é mais poderoso, porque ele tem condições de estar nessa situação, e eu acho que quando nós adotamos essa concepção de direito, nós somos mais críticos no sentido de não colocarmos em prática qualquer tipo de lei só porque ela vem com esse rótulo de lei, né? Em outras palavras, alguém te diz isso é lei e você ainda pergunta, e daí? Por que eu teria uma razão para obedecer? O Hobbes diria que muitas vezes a razão para obedecer é que você não consegue desobedecer sem prejuízos, né? Sem consequências desagradáveis. Esta próxima passagem também é interessante no sentido de continuar a distinção entre o que é uma lei e o que é um simples conselho.
Ele nos diz que fazer o que você é instruído por lei a fazer é uma questão de dever, mas se você aceita conselho é algo que fica a seu critério, é discricionário. Então, o conselho se dirige ao propósito da pessoa instruída. Depende daquilo que você realmente quer fazer, depende dos seus fins efetivos. Se você segue ou não segue um conselho, depende dele ser útil ou não para você. Agora, a lei depende do propósito do instrutor. Então, muitas vezes, a pessoa pode não ter um fim que seja apropriado à conservação da sociedade, né? Você pode ter determinados fins que estão em conflito com a possibilidade de uma coexistência pacífica, por exemplo. Então, o propósito do instrutor, nesse caso, o propósito do soberano, nós já vimos que, de acordo com a lei de natureza, não pode ser outro que não a segurança do povo. Agora, a segurança da população nem sempre é o propósito, é aquilo que está nos planos explícitos deliberados de cada um dos indivíduos que compõem essa população. Por isso, a lei não fica a critério do indivíduo se ela será aceita ou não será aceita. Leis são impostas, ao contrário de conselhos. Isso significa que o conselho se refere somente, é dirigido somente àqueles que o querem, mas a lei também se dirige àqueles que não a querem, né? Então aqui é muito importante essa noção de lei conectado a um dever, né? A lei se conecta com o conceito de dever, e o dever é aquilo que vincula a despeito dos seus interesses particulares. Então, esse conceito também de dever, como sendo algo que pode requerer o sacrifício de algum fim particular do indivíduo, pode estar em conflito com o fim particular do indivíduo, é importante para a compreensão da filosofia de Hobbes, e eu diria que é importante para a própria elucidação adequada do conceito do que é um dever. Então, Hobbes, eu repito o que eu disse já em outras aulas, sempre conecta lei à noção de dever, de obrigação. E é por esse motivo que ele está dizendo que as leis são aplicáveis aos cidadãos a despeito de quais sejam os seus fins particulares, os seus interesses particulares. Isso significa também dizer que o direito de dar conselhos pode ser cancelado por aquela pessoa a quem o conselho se dirigia, mas isso não pode acontecer com a lei. Você não pode simplesmente suspender a autoridade política pela sua vontade. Isso seria algo conflitante com o conceito de lei. Aqui, por fim, para encerrar a aula de hoje, eu gostaria de mostrar algumas considerações de Hobbes sobre o que é o direito civil, o que é o direito de natureza, como é que ele define esses conceitos. Então, ele diz que aqui uma lei civil é uma declaração prescrita pela vontade da sociedade que comanda as coisas que a pessoa deve fazer. Então é isso que eu chamaria de direito positivo, porque em Hobbes o direito civil é sinônimo de direito positivo, justamente porque no estado de natureza, sem o direito civil, não existe nenhum direito feito por seres humanos. Então, o direito humano, o direito como um fato histórico, o direito como uma criação humana, coincide com o direito civil. Isso é o que o próprio Hobbes nos diz. E agora uma última passagem, então, em que Hobbes esclarece a diferença entre o direito natural e uma verdade revelada. Hobbes diz que a lei natural é a lei que Deus revelou a todos os homens por meio da palavra eterna que é inata neles, a saber, pela razão natural. Então é por isso que eu venho dizendo que o direito natural, no sentido, que Hobbes diria uma lei de natureza, uma lei natural, nada mais é do que a prescrição de uma razão estratégica pensada
como um comando de Deus. Então, a partir do momento que você entende que Deus seja o autor dessas prescrições, então nós podemos chamar essas prescrições de leis em consonância com a teoria imperativa do direito de Hobbes. Agora, o modo como nós conhecemos essa lei é justamente por meio do exercício da reta razão inata para seres humanos. Isso é diferente de uma verdade revelada, de uma lei revelada. Então, o que ele chama de lei positiva, né, na terminologia específica dele, é aquela lei que Deus revela à humanidade por meio da palavra de profetas, né? Então ele fala aos homens como um homem, ele revela então a verdade a um Messias, um profeta, que então a comunica para o restante da humanidade. Então, tecnicamente, é isso que o Hobbes chama de lei positiva. Eu venho chamando as leis civis no conceito hobbesiano de leis positivas, usando o conceito usual de hoje, né, do que seria o direito positivo, justamente como um direito criado por sociedades humanas. Mas na expressão hobbesiana, a lei positiva é a lei divina colocada como uma verdade revelada. Então, esses eram os conceitos que eu gostaria de apresentar na aula de hoje. Obrigada por terem assistido. Na sequência, eu continuo comentando algumas passagens do capítulo 14 da obra De Quive. Até lá!